Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia, mais uma sexta-feira já, hein? Quem diria? Que semana que passou rápido. Não dá nem para acreditar, né? Pelo menos para mim passou muito rápido. E mais um dia aí pra gente agradecer, pra gente trazer a nossa consciência, mais um fator das nossas emoções, daquilo que a gente vive, daquilo que é a presença, né, do nosso eu maior, do nosso eu interior que se conecta com Deus, se conecta com o nosso mais profundo ser. Então vamos dar bom dia ao nosso dia. Temos algumas lindonas aí chegando. Bom dia, bom dia. Sempre trago aqui um tema emocional, tá? Voltado ao nosso emocional. Tenho feito as lives diariamente, entre 8 e 8 e meia. E hoje nós vamos falar da consciência. A consciência humana é um fenômeno complexo no universo. Então nós vamos trazer esse tema hoje. Bom dia, Meire, linda, sempre aqui comigo, obrigada. Trazemos temas que sempre nos toca de alguma forma, porque todos nós somos seres emocionais, né? Muito emotivos, muito emocionais, muito linkado com o nosso emocional. Mas a gente está aprendendo a governá-lo, a gente está aprendendo a gerenciar os sentimentos, principalmente aquilo que nos trava, né? Que nos traz de alguma forma nos prejudica. Então, o intuito é esse. Com esse momento aqui, a gente está sempre buscando ter uma amizade, um relacionamento com o nosso emocional. Porque a gente gerenciando o nosso emocional, a gente coloca ele num controle, a gente consegue conduzir isso com mais clareza, com mais firmeza, trazendo a consciência aquilo que realmente é importante, como que a gente pode proceder de uma forma mais benéfica, tanto para mim como para o outro que está ao meu redor, como os outros, né, que estão ao meu redor. Então, coloca aí para mim uma palavra de alguma chave, uma palavrinha só que defina essa mudança de mentalidade, essa mudança de olhar para o seu emocional. Define para mim uma palavra essa chave. Então, hoje eu trouxe essa questão da consciência humana. Nós temos a nossa consciência e tem aquilo que a gente ouve muito falar do nosso inconsciente. A Miri já trouxe aqui a palavra dela, é perguntas. Maravilhoso. É assim, é uma chave extraordinária. Fazer perguntas. Nunca haja por dedução, nunca haja pelo seu próprio entendimento, né? Não tire as conclusões ali já papuf do jeito que você acha que chegou. Então a chave da pergunta, ela é fabulosa. Quando a gente sabe usar, quando a gente aprende a usar e coloca em prática, funciona, né, Meire? Funciona mesmo. Então vamos lá. Os buracos negros que a gente tem, né, estão na nossa inconsciência. Então, quando a gente age por impulso, a gente está buscando no inconsciente. Quando a gente deixa as emoções tomarem conta, elas pegam recursos do inconsciente. É de algo que você já viveu, de algo que você já viu e muitas vezes de algo que você viu e nem gostou, mas você não processou no seu consciente, você não trouxe para o consciente, ficou lá naquele buraco negro da mente, aonde estão guardadas coisas que você tem ali soltas, né? Que a qualquer momento pode vir à tona. Então a gente tem que ter, já trazendo essa consciência de que a gente tem um buraco negro, que todo mundo tem. E quando a gente aprende que isso existe, está dentro da nossa mente, a gente já começa a processar. Então a gente tem que estar sempre fazendo perguntas, sempre perguntando a si mesmo o que está acontecendo, por que você está agindo assim, por que você está sentindo isso, por que a fala do outro te afeta,
que a pessoa falou que te afetou tanto, por que te afetou, aonde mexeu, por que mexeu. E às vezes você vai descobrir até que aquilo não tinha verdade nenhuma, que a fala do outro te afetou simplesmente porque você estava vulnerável, porque você não tinha esse conhecimento, é claro, mas você estava vulnerável, você estava aberto para qualquer tipo de ataque. Então a gente tem que estar sempre consciente de que o outro pode nos afetar, desde que você permita. Então, não é que a gente vai ficar frio, a gente vai ficar inerte a isso. Não, não é, a palavra não é essa. É que na verdade você vai aprendendo a processar. Então você não precisa aceitar tudo do jeito que chega. A hora que chega, vai bater ali no seu portão. Aí você vai ligar, vai atender o interfone e você vai ver se realmente faz sentido. Se fizer sentido, vai entrar, você vai, né, usar de alguma forma. Mas se não fizer sentido, é não e pronto, despede isso e joga fora. Simples assim. Só que a gente precisa aprender a exercitar. Esse é o jogo. Esse é o exercício, né? Aprender a exercitar isso. A fazer perguntas. Adorei a chave da Meire. Muito obrigada. Se mais alguém tiver uma palavra aí para definir as conexões emocionais, o que você já tem aí de armas que você usa para dominar, para governar o seu emocional. Coloca uma palavra de ordem aí para mim, uma palavra que seja uma chave para você, tá bom? Quando nós temos consciência, nós trazemos à consciência aquilo que nós... Né? Por isso que é importante a gente se conhecer bem, a gente trazer um resgate, né, da nossa trajetória, escrever bastante. Quando você tiver alguma lembrança lá da sua infância, escreve, que vai trazendo outras à tona, vai trazendo outras coisas, né, que vão te clareando. Vai escrevendo. Quanto mais você escreve, mais vão vir memórias que você pode trazer à consciência. E aí você vai conversar com você mesmo e vai fazer perguntas. Nossa, que situação. Às vezes uma coisa tão inusitada, mas que se de alguma forma está ali no seu buraco negro, às vezes você vai usar isso da forma errada. Você tem uma arma ali guardada que você nem conhece, ela pode dar um disparo acidental, né? Vamos usar essa metáfora. Então, quando você vai trazendo toda a sua trajetória, toda a sua história, tudo aquilo que você viu e não gostou, algum comportamento que te desapontou, vai trazendo para a consciência, vai escrevendo, vai trazendo para a luz, né? O buraco negro existe por quê? Porque lá não tem luz. Então, vai trazendo para a luz. A consciência é a luz. Então, a gente vai trazendo isso e vai tratando, vai conversando consigo mesmo, fazendo esse diálogo. Isso é muito importante. E quando a gente começa a ter consciência de quem nós somos, ter exatidão dessas coisas que você já trouxe para a consciência, os descartes que você faz quando você traz para a consciência, então isso vai te clareando, isso vai te fazendo alguém com mais autocontrole. E isso é domínio próprio, isso é bíblico, né? Deus deixa lá bem claro na Bíblia que nós temos que ter domínio próprio. Domínio do próprio ser. Então a gente foi instituído como ser humano para quê? Para governar sobre animais, aves, a terra toda, né? Tudo que existe nela. Porém, em nenhum lugar está dizendo que a gente tem que dominar seres humanos, que a gente tem que dominar as pessoas, ou governar a vida das pessoas. Mas a gente tem que gerenciar nós, para a gente não chegar nesse ponto. Então isso é autodomínio, é autocontrole, domínio próprio, né? Cada um dá um nome. Mas a gente tem que ter a consciência disso. Vou ler aqui os comentários da Meire. Noto que quando estou na TPM fico muito vulnerável e as coisas ferem mais forte. Várias coisas que aconteceram na minha vida de discussão, hoje identifico que foi nesse período. Nossa, é excelente você ter essa consciência. Porque isso já é luz, né? Você já colocou luz num ponto que para você estava lá no buraco negro, mas você conseguiu, com a autoobservação, com o autoconhecimento, você conseguiu perceber isso. Isso é maravilhoso. O que acontece? O nosso corpo, a energia feminina, ela é muito forte. Tem gente que até despreza isso, né?
Mas não, a energia feminina, além de ser muito forte, ela é muito importante. Nós somos femininas, nós temos uma energia em nós que outros, né, os seres do outro sexo não vão ter. E a TPM, o ciclo menstrual da mulher, é o único da mulher. Então, o seu corpo, ele se prepara. Imagina assim, uma mãe, vou dar um exemplo, vou tentar jogar aqui numa metáfora, né? Uma mãe que está grávida e faz todo um enxoval maravilhoso ali durante o período gestacional. Ela prepara todo o quarto do bebê, vê o sexo, coloca tudo na cor, bonitinho, e faz o pré-natal, compra vitaminas, roupas para o bebê, tudo que ele precisa. E quando ela vai para a maternidade, ela perde o bebê. Esse bebê não consegue vir à luz, ela não consegue dar à luz. Imagina a frustração dessa mãe, imagina o choque dessa mãe, imagina como que essa mãe fica. E o nosso corpo, ele age dessa forma, o corpo feminino. Ele se prepara como se ele fosse receber uma vida. Imagina, é exatamente isso. Ele se prepara inteirinho para receber uma vida. Só que aí essa vida não chega. Na hora H, você perde essa vida. E aí fica essa frustração. Então a TPM é isso. O corpo preparou todo aquele processo, o óvulo, né? Você liberou hormônios, ele trabalhou, ele foi na mente, foi no corpo, foi em todos os lugares, todos os órgãos são preparados para a gestação. E aí nos dias de fazer a fecundação, isso não é feito. Então ele tem que eliminar. Então é exatamente isso que acontece com o nosso corpo. Quando a gente passa a entender, a gente passa a se valorizar, a gente passa a se entender e ser generosa. Então a chave é essa, quando você está nesses dias de TPM, tudo que você notar, você acolhe, você não disfarça isso. Puxa vida, você está com muita cólica, né? Pré-menstrual, você está com muita dor de cabeça. Aí você vai entendendo por que está dando esses circuitos de nervoso, de estresse. Então você vai se acolhendo. Você vai entendendo cada sentimento que o seu corpo tá colocando, como se fosse um luto mesmo daquele bebê que não veio, daquela gestação que não veio. Então sempre lembra dessa metáfora da mãe que esperou o filho e depois o que ela faz com tudo aquilo que ela montou, que ela comprou, que ela adquiriu, aquele sentimento, né? Porque não é só o físico, né? É principalmente o sentimento. O corpo age dessa forma. Então por isso que ele fica num estado de agressivo, né? Até. Por quê? Porque além de tudo, não tem alguém te acolhendo. E é você mesma que tem que acolher, né? É isso. Passa a olhar desse jeito, você vai ver que funciona, porque você vai se acolher. Então esse nervosismo, a hora que ele vier, você vai assim, como se você estivesse se abraçando, como se você estivesse se entendendo, conversa com o seu interior, entende o que aconteceu com o seu corpo. Então, aí, às vezes, esses sintomas vão até passar, eles vão ser mais leves, porque aí você sabe que você tem alguém, que é você mesma, para te acolher, para te aceitar ali naqueles momentos. Porque tudo que você nega, ele traz essa revolta, né? Então, a negação, ela traz esse sentimento de revolta. Adorei sua colocação, viu? Foi muito bom usar essa metáfora e a gente tem que cada vez mais se aceitar como mulheres, porque às vezes a gente quer ser tão autônoma, né, tão independente e a gente esquece que a gente é mulher, que existe uma energia dentro de nós. Então a gente tem que ir aprendendo a acolher isso. E voltando aqui, né, que a gente estava falando da consciência, de trazer à luz da consciência tudo aquilo que está lá naquele buraco negro. Falei que a gente deve escrever bastante, tudo que vier. Tem um diário, tem um caderninho, um bloco, alguma coisa, mas sempre que vier alguma coisa assim lá do passado, procure escrever, ou às vezes não um passado tão distante, às vezes próximo. Você vai vendo assim que você vai quebrando padrões. Você para de agir por impulso, porque às vezes você viu uma situação que nem era sua, aí você viu alguém reagindo e pensou, um pensamento que você trouxe e era contra o jeito que a pessoa reagiu. Se fosse eu no lugar da pessoa, teria feito aquilo.
entendeu? Aí aquilo ficou. Aí quando você tem uma situação parecida, você age por impulso, porque aquilo já estava pronto lá na sua mente, você nem sabe, você nem... Então vai trazendo a consciência, tudo aquilo que é... Porque a gente tem muita coisa boa, tem muito reflexo bom, memórias boas, mas principalmente o inconsciente, ele é perigoso. Então a gente tem que ir trazendo, a gente tem que ir trabalhando isso. E aí quando você se olha, quando você conhece melhor a sua história, você vê o tanto que você é único, o tanto que você é um ser único. A sua história não se repete. Então você pode sim criar novas possibilidades, criar novas ações, ser uma pessoa melhor nas suas entregas, não agir por impulso, não ser reativo. Então é isso que a gente tem que trabalhar no dia a dia. Não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã que eu vou deixar de ser ciumento, ou vou deixar de ser agressivo, ou vou deixar de ser ríspido. Não, vai treinando. É treino, é treino, é treino. E se isso vai te fazendo bem, porque não é para você guardar, não é para você absorver e deixar aí dentro. É para você ir treinando e que isso te faça bem, que isso vai te proporcionando bem-estar. Não é ignorar as pessoas também, que isso também é ruim. É você saber trabalhar de uma forma mais altruísta. O que eu receberia nesse momento? Como que eu gostaria de ser atendida nesse momento? Então, você ser empático, altruísta e sempre trabalhando isso e treinando essas coisas, certo? Então, a gente traz a luz da consciência, e isso, o telefone vai tocar um pouquinho, viu, gente? Vai fazer barulho aí. A gente traz essa consciência para nós, tá? Quando você entende que isso te traz tranquilidade, isso te traz bem-estar, você vai ficando melhor, vai ficando sempre com a sensação de que você está agindo certo. Vou fazer a leitura aqui que eu separei, eu vou ler rapidinho para a gente encerrar aqui a live, tá? Eu separei Romanos 12, eu vou ler do 1 até o 4. Romanos 12 é um dos livros, o Romanos, né? É um dos livros mais bonitos da Bíblia, do apóstolo Paulo. E o 12 em específico é um dos meus preferidos. Depois, quem quiser ler, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Esse 2 é a chave mestra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Que eu preciso ter em mente que a transformação, ela me traz a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas membros uns dos outros. Então, quanto melhor eu fico, melhor eu entrego. E o outro se torna melhor porque ele está perto de mim. Então, se eu tenho coisas boas, se eu consigo florescer nisso, se eu consigo trazer isso para mim, eu consigo contagiar o ambiente. Gostaram do tema de hoje? O que vocês acharam? Coloca lá para mim nos comentários, vou deixar gravado, tá? Meire, obrigada pelas suas contribuições, foi muito bom. Silene, bom dia, obrigada. Gi, obrigada por você ter vindo. Janete, obrigada, viu, meninas? Beijo grande. Até amanhã.